Fala, galera. Emerson Fonseca na área. Preparados para turbinar os estudos e dominar o mundo dos concursos públicos. Opa! Segura a onda. Já vai começar com essa energia toda. É que eu fico empolgado. Mas falando sério agora, hoje a gente vai mergulhar num tema crucial para quem sonha em ser delegado de polícia, os crimes contra a administração pública. Isso aí. É um universo cheio de detalhes e nuances, né? Mas a gente vai desvendar tudo de forma clara e descomplicada. Exatamente. E para nos guiar nessa missão, a gente tem um material incrível aqui, que resume os pontos mais importantes sobre esses crimes. Ele é focado em quem está se preparando para o concurso de delegado, mas é super útil para qualquer pessoa que queira entender como a lei funciona. Imagina só. Você vai poder entender como a justiça brasileira lida com casos de corrupção, desvio de verba. Muito mais. E a primeira coisa que a gente precisa saber é como esse material organiza os crimes contra a administração pública. Ele divide tudo em 3 categorias principais. Isso mesmo. Primeiro, a gente tem os crimes cometidos por funcionários públicos contra a administração em geral. É aquela imagem clássica que a gente tem da corrupção, né? Depois, a gente tem os crimes que qualquer pessoa pode cometer contra a administração pública, mesmo sem ser funcionário público. Certo. E por último, mas não menos importante, os crimes contra a administração da justiça, que basicamente envolvem atrapalhar o funcionamento do sistema legal. Perfeito. Vamos começar então desvendando a primeira categoria. Os crimes cometidos por funcionários públicos. E aí, qual que é o primeiro crime que o material destaca? O primeiro da lista, e talvez o mais famoso, é o peculato. Em termos simples, é quando um funcionário público se aproveita do cargo para usar recursos públicos em benefício próprio ou de outras pessoas. Ah, o famoso desvio de verba. Mas pelo que eu vi aqui, tem vários tipos de peculato, né? Sim, o material detalha 6 tipos. Mas para não ficarmos presos a detalhes, vamos focar nos 2 mais comuns. O peculato apropriação e o peculato desvio. Perfeito. Me explica a diferença entre eles. Imagina que um policial apreende uma arma durante uma operação. Ele deveria guardar essa arma, certo? Mas em vez disso, ele decide levar a arma para casa e usá-la para sua própria segurança. Isso seria peculato apropriação. Ele se apropriou de algo que ele deveria apenas guardar. Entendi. E o peculato desvio? Agora imagine um prefeito que usa a verba destinada à construção de um hospital para reformar a própria casa. Nossa! Ele está desviando dinheiro público para um fim diferente do que estava previsto. Isso é peculato desvio. Que absurdo. E o material destaca que, mesmo antes de assumir um cargo público, você já pode ser acusado de peculato, né? Exatamente. Se você está, por exemplo, prestes a assumir um cargo público e já começa a se beneficiar de recursos relacionados a essa futura função, a lei considera que você já tem responsabilidade. Tipo, o médico que trabalha no hospital privado conveniado com o SUS e já começa a desviar medicamentos antes mesmo de assumir um cargo público na rede pública. Exatamente, é como se dissessem: olha, a tentação de colocar a mão no pote de biscoitos começa antes mesmo de você oficialmente ganhar o pote. E por falar em tentação, o próximo crime que o material aborda é a concussão. A concussão é basicamente a extorsão praticada por um funcionário público. Ele usa o poder do cargo para exigir alguma vantagem indevida, mesmo sem fazer ameaças explícitas. Então, se um fiscal ameaça fechar um restaurante, caso o dono não lhe pague propina, isso seria concussão. Perfeitamente. A diferença para a extorsão comum é que na concussão, a ameaça está implícita no poder do cargo. O funcionário não precisa dizer, me dê dinheiro ou algo de ruim vai acontecer. A própria situação já impõe uma pressão sobre a vítima. E a lei anticrime aumentou a pena para esse crime, né? Se um funcionário corrupto está pensando em extorquir alguém, agora ele vai pensar 2 vezes. Com certeza. Ninguém quer passar anos na cadeia, né? E esse é um bom exemplo de como as leis estão sempre evoluindo para combater a corrupção. Falando em corrupção, o que mais o material destaca? Ele fala da corrupção passiva, que é quando o funcionário público aceita ou pede propina para fazer algo que ele deveria fazer de graça, ou para não fazer algo que deveria ser feito. E o que me chama a atenção aqui é que mesmo que o funcionário não cumpra o que prometeu, ele ainda pode ser punido. Exatamente. O crime se configura no momento em que ele solicita ou aceita a propina, independentemente de cumprir ou não o acordo. É como se a lei dissesse: a intenção já é suficiente para te condenar. E tem ponto importante. O corruptor, ou seja, a pessoa que oferece a propina, não responde por corrupção passiva, mas sim por corrupção ativa. Isso mesmo, são crimes diferentes, com penas diferentes. Para finalizar essa parte, o material fala da facilitação de contrabando ou descaminho, que é quando o funcionário público facilita a entrada ilegal de produtos no país. E a pena para esse crime é maior do que a pena para o próprio contrabando ou descaminho. Ou seja,
o funcionário público que facilita o crime pode acabar pagando mais caro do que quem cometeu o crime em si. Interessante. E agora que já exploramos os crimes cometidos por funcionários públicos, que tal dar uma olhada nos crimes que qualquer pessoa pode cometer contra a administração? Vamos lá, temos um bastante conhecido e que gera bastante polêmica, o desacato. Ah, esse eu conheço. É quando alguém xinga ou ofende um funcionário público no exercício da função, certo? Exatamente. E o material explica que, apesar de algumas discussões sobre a constitucionalidade do desacato, o STJ já decidiu que ele continua sendo crime. Mas é preciso aplicar a lei com cuidado, punindo apenas os excessos. Ou seja, reclamar com educação não é crime, mas sair xingando um policial que te parou na blitz. Aí já é outra história. É, por aí. E já que nós estamos falando de crimes que qualquer pessoa pode cometer, o material explica a diferença entre descaminho e contrabando. 2 crimes que muita gente confunde. Eu confesso que também tenho dificuldade. Me explica de novo a diferença. Claro, os 2 envolvem trazer produtos para o Brasil ilegalmente, mas o contrabando é específico para produtos proibidos, como armas e drogas. Já o descaminho é para produtos permitidos, mas que não tiveram os impostos pagos. Então trazer um monte de charutos cubanos sem declarar seria descaminho, mas trazer uma caixa cheia de pássaros exóticos em extinção seria contrabando. Exatamente. E as penas para contrabando são maiores, porque é considerado um crime mais grave. Faz sentido. E o material ainda diz que, em alguns casos, o princípio da insignificância pode ser aplicado ao descaminho, mas quase nunca ao contrabando. Isso mesmo. A ideia é que, se o valor dos impostos sonegados for muito baixo, o crime pode ser considerado insignificante e não ser punido. Mas no contrabando, como envolve produtos proibidos, a gravidade é maior e a punição é mais rígida. Nossa, quanta informação! E essa foi só a primeira parte da nossa imersão nos crimes contra a administração pública. E aí, pessoal? Prontos para continuar nossa imersão nos crimes contra a administração pública. Na última parte, a gente desvendou aqueles crimes cometidos por funcionários públicos, tipo peculato e a concussão. Isso. Lembrando que a gente está se baseando num material super completo, né, que resume os principais pontos sobre esses crimes, focado em quem está se preparando para o concurso de delegado de polícia. Mas mesmo que você não esteja estudando para concurso, vale a pena ficar ligado para entender melhor como funciona esse lado da lei. Com certeza. E agora vamos mergulhar na segunda categoria de crimes. Aqueles que qualquer pessoa pode cometer contra a administração pública, mesmo sem ser funcionário público. E para começar, vou voltar a um crime que a gente já mencionou antes e que sempre causa muita polêmica, né? O desacato. Lembra? Xingar, ofender ou humilhar um funcionário público no exercício da função pode dar muita dor de cabeça. Ou o STJ já deixou claro, o desacato continua sendo crime, mas precisa ser aplicado com cautela, punindo apenas os excessos. Isso aí. Reclamar com educação é um direito, mas partir para agressão verbal, humilhar o funcionário. Aí já é outra história. Falando em confusões, outro crime que muita gente acaba cometendo sem saber é a resistência. É quando alguém se opõe fisicamente à ação de um funcionário público, tipo um policial que está tentando fazer uma prisão. E aqui a violência ou ameaça precisam ser dirigidas ao próprio funcionário. Então, se alguém tenta impedir a prisão de outra pessoa, usando força contra o policial, isso seria a resistência. Mas e quebrar a viatura para atrapalhar a prisão já seria outro crime. Exatamente, seria dano ao patrimônio público. E atenção, para configurar resistência, o ato do funcionário público precisa ser legal. Se o policial estiver agindo de forma ilegal, você tem o direito de se defender. Mas claro, essa defesa precisa ser proporcional à agressão, né? Nada de sair dando socos no policial só porque ele te pediu para encostar o carro. Com certeza. E já que estamos falando de leis, o material destaca a diferença entre 2 crimes que muita gente confunde: desobediência e resistência. Qual que é a dica para não errar na prova? Simples. Na desobediência, você descumpre uma ordem legal de um funcionário público, sem usar violência. Já na resistência, você usa violência ou ameaça para impedir a ação do funcionário. Então, se um guarda de trânsito manda você parar o carro e você ignora e continua dirigindo, seria desobediência. Isso mesmo. Mas se você, além de não parar, tenta atropelar o guarda, aí já seria resistência. Entendi. E o material também explica a diferença entre descaminho e contrabando, aqueles 2 crimes que a gente já comentou na parte anterior. Exatamente. No contrabando, os produtos são proibidos, como armas e drogas. Já no descaminho, os produtos são permitidos, mas não tiveram os impostos pagos. Ou seja, tentar entrar no Brasil com uma mala cheia de diamantes sem declarar seria descaminho, mas se a mala tivesse cheia de armas de fogo, aí seria contrabando. Certo. Perfeito. E a pena por contrabando é maior porque é considerado um crime mais grave. Faz sentido. E o material explica que o princípio da insignificância pode ser aplicado ao descaminho em alguns casos. Mas isso só vale se o valor dos impostos sonegados for muito baixo. No caso do contrabando, a gravidade é maior e a punição é mais rígida.
Para fechar essa parte, vamos falar da corrupção ativa, que é o outro lado da moeda da corrupção passiva que a gente viu antes. Enquanto na corrupção passiva é o funcionário público que pede ou aceita propina, na corrupção ativa é a pessoa comum que oferece a propina ao funcionário público. Ou seja, se você tenta subornar um policial para evitar uma multa, você está cometendo corrupção ativa. Exatamente. E a pena para corrupção ativa é a mesma da corrupção passiva. Reclusão de 2 a 12 anos, mais multa. E essa foi só a segunda parte do nosso mergulho nos crimes contra a administração pública. Já vimos os crimes cometidos por funcionários públicos, os crimes que qualquer pessoa pode cometer. E na próxima parte a gente vai explorar a última categoria. Aqueles crimes que afetam diretamente a administração da justiça. Fiquem ligados. A gente volta já para desvendar os crimes de denunciação caluniosa, falso testemunho e muito mais. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa jornada pelos crimes contra a administração pública. Já exploramos os crimes cometidos por funcionários públicos, os crimes que qualquer um pode cometer. E agora, para finalizar com chave de ouro, vamos mergulhar nos crimes contra a administração da justiça. Aqueles que, de certa forma, boicotam o sistema legal. Isso. Tipo, tentar enganar a polícia, atrapalhar investigações, é como se alguém tentasse driblar a justiça. Certo. E o primeiro crime que nosso guia destaca é o favorecimento real, que basicamente significa ajudar um criminoso a esconder o produto do crime. Tipo, se eu sei que meu amigo roubou um carro e ajudo ele a esconder o carro na minha garagem. Isso mesmo. Você estaria cometendo favorecimento real. E não precisa ser só esconder o objeto roubado, viu? Qualquer tipo de ajuda para proteger o criminoso ou o que ele ganhou com o crime se encaixa nesse crime. Entendi. E o favorecimento pessoal, qual que é a diferença? No favorecimento pessoal, você ajuda o criminoso a fugir da polícia. Dar carona com um fugitivo sabendo que ele é procurado, por exemplo, seria favorecimento pessoal. Mas se você ajuda um parente próximo, tipo seu pai, sua mãe e seu filho, aí a lei pega mais leve, né? Exatamente. A lei te dá um desconto nesse caso, você fica livre de punição. É a chamada escusa absolutória. A lei entende que o laço familiar pode levar a pessoa a agir por impulso para proteger quem ama. Faz sentido. Mas é bom lembrar que isso só vale para parentes bem próximos, né? Ajudar um primo ou um tio a fugir da polícia ainda é crime. Com certeza. Agora, falando em complicar a vida da justiça, o material também explica o crime de denunciação caluniosa. Esse é clássico. Yeah. Então você acusa alguém de um crime que você sabe que a pessoa não cometeu, né? Isso mesmo. Inventar uma história para incriminar alguém que você não gosta, por exemplo. E a pena para denunciação caluniosa é bem alta, de 2 a 8 anos de prisão mais multa. E se a pessoa usar um nome falso para fazer a denúncia, a pena aumenta ainda mais, né? A lei não perdoa quem tenta manipular o sistema de justiça. Verdade. E por falar em manipulação, o material também explica o crime de falso testemunho. Todo mundo já ouviu falar. É basicamente mentir na frente do juiz. Mentir, omitir ou distorcer a verdade num depoimento. Seja num processo judicial ou no inquérito policial, é crime. E a pena é de 2 a 4 anos de prisão, mais multa. Sem falar que se a pessoa foi paga para mentir, ou seja, se houve suborno, a pena aumenta ainda mais. E se a mentira for para prejudicar alguém num processo criminal ou num processo que envolva o governo, a pena também é aumentada. A lei é bem rigorosa com quem tenta atrapalhar a busca pela verdade. Para fechar com chave de ouro, o material explica um crime que, apesar do nome complicado, é bem fácil de entender: a autoacusação falsa. É quando alguém se acusa de um crime que não cometeu. Geralmente a pessoa faz isso para proteger o verdadeiro culpado, que costuma ser alguém próximo. Então, se eu assumo a culpa por um crime que meu filho cometeu, estaria cometendo autoacusação falsa. Exatamente. E a pena pode chegar a 2 anos de prisão, mais multa. Nossa, quanta informação importante. Acho que agora a gente já tem uma boa base sobre os crimes contra a administração pública. Com certeza. Vimos como esses crimes afetam o funcionamento do Estado, a sociedade e, claro, as pessoas diretamente envolvidas. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, o material que a gente usou como base para o nosso Deep Dive é um ótimo ponto de partida. Ele é super completo, didático, focado em quem está se preparando para concursos, mas útil para qualquer pessoa que queira entender melhor esse lado da lei. E você que acompanhou a gente até aqui, o que achou da nossa imersão nesse tema? Deixe seu comentário, sua dúvida, sua sugestão. A gente adora saber a sua opinião. E fiquem ligados para os próximos episódios do The Deep Dive, onde a gente vai explorar outros temas fascinantes e relevantes. A gente se vê na próxima.